Bom dia, galera, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Deus tem tocado no meu coração, quem sabe eu sou cristã, quem me conhece sabe que eu sou cristã. E a ideia agora vai ser falar um pouco sobre Deus aqui nessa plataforma. Vou utilizar o meu YouTube para tocar vidas com a palavra, como Deus tem tanto me tocado e Ele tem me tocado sobre esse assunto há algum tempo e eu resolvi fazer uma experiência. Se realmente esse vídeo der certo, eu vou trocar esse perfil, né? Vou deixar somente o meu podcast e meu Instagram para falar de atividade física, lipedema, e vou deixar o YouTube para tocar vidas com a palavra de Deus. E aí, estão preparados? Confesso que eu acho que esse vai ser o vídeo mais difícil, porque não é difícil falar de Deus, né? Mas eu quero contar o meu testemunho, a minha história e como ele mudou minha vida, né? Então eu vou ter que ir lá atrás, vou ter que começar do começo, né? No princípio deu luz, fez luz, brincadeiras à parte, né? Mas vamos lá. Estou com meu café e a minha água, porque o tema vai ser longo. Tudo começou, né? Assim, para vocês entenderem um pouco o contexto da minha história. Eu venho de pais separados, meus pais separaram, eu tinha 1 ano, então fui criada basicamente com a minha mãe, e mesmo que meu pai fosse casado com a minha mãe, ele ia ser um pouco ausente pelo simples fato da profissão dele. Ele é comandante, hoje em dia é comandante da Marinha, né? Então ele trabalha muito embarcado. Quando ele era mais novo, o tempo que ele ficava embarcado era maior do que agora, por exemplo, que é só um mês lá e um mês cá. Então, só para vocês contextualizarem mais ou menos a história. E aí, só que eu só fui descobrir o real motivo da separação quando eu tinha uns 12, 13 anos, por aí, nessa fase aí que eu escutei minha avó falando uma coisa, outra, e eu cheguei um belo dia para minha mãe e falei: mãe, qual é a história verdadeira, né? O que aconteceu de verdade? Porque até então minha mãe, muito sábia, uma mulher muito sábia, nunca quis botar contra meu pai, falava só que eles tinham virado amigos e o amor tinha acabado e, enfim, né, terminaram. Mas tudo bem. Eu tô falando isso porque eu fui criada. Meu pai era católico nessa época, minha mãe sempre foi espírita. Então eu estudei em escola de freira minha vida inteira. Então eu fiz primeira comunhão. Qual é aquela outra? Esqueci. Porque eu sempre tive um sonho de casar na igreja. Então eu fiz toda essa parte católica por causa disso. Beleza. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, foi mais ou menos nessa fase aí, eu fui pro. Comecei a frequentar o espiritismo, pedi pra minha mãe me levar. Ela nunca me forçou, nunca nada, eu que quis, e fiquei um bom tempo. Eu só fui conhecer o evangelho mesmo já mais velha. Acho que depois dos meus 15, 16 anos, mas eu só comecei a frequentar mesmo depois dos 20. Mas aí vocês vão entender toda a história. Passando por isso, essa fase foi uma fase, quando eu descobri a real o motivo da separação, foi uma fase muito difícil para mim. Eu quis chamar a atenção inconscientemente do meu pai. Só que quem eu prejudiquei? A minha mãe, que era que morava comigo, né? Já pedi 1000 perdões pra ela por essa fase da minha vida rebelde. Eu descobri na pior época da minha vida, né? Aquela fase que a gente tá com os hormônios de adolescente aflorados. Então, eu comecei a beber, eu comecei a fumar, tudo pra afrontar minha mãe, porque minha mãe fumava, e tudo que eu queria chamar atenção, né? Só que isso não aconteceu, só prejudicou ali a minha relação com a minha mãe na época. Que depois de, graças a Deus, a gente é muito amigas hoje, desde os meus 18 anos, enfim. Essa fase passou. Mas aí, só pra vocês entenderem o começo da história. E aí eu comecei a me relacionar com homens muito cedo, né? Comecei a namorar, eu tinha 13, 14 anos. E ali eu tive uma decepção amorosa muito grande. Ele me trocou por uma amiga do grupo, né? Daquelas meninas assim. E ali eu nunca tive a figura paterna, né? Minha mãe foi casar de novo, eu já tinha 7 anos, presente no dia a dia, né? E ele era uma pessoa, ele foi muito bom pra mim, mas ele era uma pessoa muito prática, não era uma pessoa amorosa. Ele era aquele homem botar dinheiro dentro de casa. Ele me ensinou muito sobre a parte profissional. Mas quando eu comecei a me relacionar, comecei a namorar, ele falou uma frase que isso ecoou durante anos da minha vida.
eu não dou 3 meses para ele enjoar de você, te trocar por outra e blá, 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 blá. Um homem, né, conhece outro homem, ainda mais adolescente, jovem. Aconteceu exatamente como ele falou, ainda foi por uma amiga. Então, na minha cabeça, eu só poderia conquistar o homem se fosse através do meu corpo, né? Meu caráter, minha inteligência, isso não era importante. Enfim, eu comecei a entender que só dessa forma eu poderia chamar a atenção de um homem e fiquei assim durante muitos anos. Eu só fui entender que eu era filha amada, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, que isso foi 30 anos. Olha só quanto tempo que eu passei sem entender que eu poderia ser amada por quem eu era. Não é que eu não encontrei pessoas que me amaram nessa fase, nessa época, por quem eu era, mas eu não entendia dessa forma, né? Tive pessoas que eu me relacionei durante o tempo que foram maravilhosos. Teve um que realmente me levou, acho que foi o primeiro contato que eu tive com o evangelho. A família dele era cristã, a gente ia muito para a igreja, mas ainda não sentia no meu coração que eu tinha que me batizar. Mas ali foi o primeiro contato, eu já tinha 20 e pouco, assim, contato real, né, frequente. A gente ia muito porque ele tocava bateria na igreja, a família dele toda era da igreja, mas eu só fui me converter mesmo com 30 anos, que eu 29, mentira, 29. Isso, 29 que eu fui, né? Realmente tocada pelo Espírito Santo. Foi assim, não tenho palavras para dizer o que Deus fez ali na minha vida. Só que a gente sabe que é difícil, né? Tirar alguns vícios, alguns hábitos da nossa vida. E aí eu ainda fui, Deus foi trabalhando aos poucos nessas questões em mim, né? E muita terapia, muito evangelho, para poder realmente entender quem eu era, o que eu merecia. Mas, vamos lá, o que eu queria falar? Quando eu encontrei Jesus, né? Quando Jesus me encontrou, não foi eu que encontrei ele, quando ele me escolheu, a gente sabe que ele quer sempre tocar na nossa dor pra gente falar com outras mulheres, né? Então, acho que a minha dor sempre foi essa parte emocional, essa parte de pai e filha, né? Não me senti digna, preterida. Essa é uma palavra que minha terapeuta falava muito. Que todos os meus relacionamentos, quando eles acabavam, eu me sentia não escolhida. Não era porque... Nunca foi... Quer dizer, claro, teve situações que o problema eram meus. Mas assim, que terminaram. Mas nunca foi uma questão minha. Mas eu sempre jogava como o problema fosse meu, sabe? Tipo, o que falta em mim? O que eu não tenho? Porque as pessoas, muitas das vezes, as pessoas iam para outros relacionamentos e eu ficava naquele sentimento, naquele marasmo ali, naquela dor, me martirizando, vivendo aquele luto por muito tempo. Eu sou uma pessoa muito apegada emocionalmente ao passado e isso é difícil para mim me desvencilhar e seguir em frente. Então, acaba que a pessoa segue, como, normalmente, bem mais rápido que eu. E aí aquilo ali me dói mais ainda, porque eu vejo que eu não fui suficiente para aquela pessoa. Só que aí Deus me mostrou que isso não era um problema meu, né? Isso dizia muito mais sobre o outro do que sobre mim. E eu venho trabalhando ainda, claro, ainda tenho muita coisa para melhorar. Mas Deus ainda vem trabalhando isso em mim. Então, eu tô aqui hoje para falar se você passou ou passa por essa situação, se teve um pai ausente na sua vida, se você não se sente preterida nas suas relações. Eu vim para te dizer que nós temos um Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E Ele é capaz de fazer tudo por você. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele é um pai amoroso, um pai misericordioso. Ele me deu tantas coisas após isso tudo. Primeiro que Ele me fez me amar, me entender quem eu era nele, né? E que eu não precisava mais do meu corpo para alguém me amar. Hoje em dia não tenho um relacionamento, mas eu tenho Deus. Isso para mim é o suficiente. Eu espero no Senhor que Ele me apresente um homem de valor, que ame a Deus em primeiro lugar como eu amo, que tenha essa visão, né, de construir uma família com a base cristã,
porque isso eu vejo que faz toda a diferença, né? E eu quero um relacionamento para sempre, eu quero um casamento em Deus. Então, hoje eu sei que os dias são tempos difíceis, né? Vivemos num mundo caótico, mas eu creio que teremos boas notícias em breve. Eu creio no meu Deus e Ele é o Deus do impossível, né? Então, só Ele pode. Mas eu vim aqui te convidar a conhecer esse Deus. Eu vivi ano passado uma palavra muito forte em mim, que era Pedro andando sobre as águas. E Deus me falou muitas palavras, eu li muito na Bíblia, ouvi muito podcast, vi muitas pregações, e eram sempre essa palavra. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está querendo falar comigo sobre isso. Então, eu te convido a fazer o que eu fiz, né? Que é colocar o pé que Deus vem colocando no chão. Isso aconteceu comigo na minha vida profissional. Eu saí de um trabalho CLT para trabalhar por conta própria. Hoje em dia eu sou autônoma, empresária, sou educadora física e fisioterapeuta. Então é muito difícil, né? A gente seguir o dia a dia, as contas chegam e você não tem um trabalho que você tem o certo. Se você não trabalhar, se você não se dedicar, você não tem o seu salário. Não é que eu não me dedicava antes, mas assim, a gente depende muito, né, da gente para conseguir pagar as nossas contas, viver nossos sonhos. E Deus nunca fez o justo mendigar o pão. Então, eu nunca faltei com os meus compromissos, consigo fazer coisas de lazer, viajar. Proporcionei uma viagem para minha mãe, para minha avó, para Gramado, onde eu arquei com os custos. Isso tudo foi pela misericórdia do Senhor, não por mim. Então, é isso. Eu falei, mas acho que eu não falei nada ainda, porque a minha história é muito longa, tem muitas nuances. Se vocês tiverem alguma dúvida, querem saber algum pedaço da minha vida aí que eu fale mais profundo, coloque aqui nos comentários que eu posso fazer outro vídeo relacionado a isso. Tá? Se você quiser que eu fale mais da vida profissional, aonde Deus me tirou e me trouxe, até onde Ele me trouxe, ou da vida emocional, ou da vida familiar, fiquem à vontade, mandem suas dúvidas e vamos estreitar laços com o Senhor a partir de agora nesse canal.